Eu quero dar boa tarde a todos os presentes, desejar falar da nossa satisfação de tê-los aqui conosco nesse debate, mais um seminário do ciclo internacional de debate sobre sistemas de saúde. Hoje temos a grande satisfação de receber o professor João Leopoldo da Costa. Esse seminário estava agendado para a semana passada, mas por problemas técnicos, as dificuldades de conexão e de comunicação, a gente precisou adiar, mas retomamos. O professor João Leopoldo gentilmente se dispôs a fazer o seminário, apresentar o seminário, participar conosco nessa semana e remarcamos e estamos muito satisfeitos. Quero dar as boas-vindas ao professor Leopoldo. O professor Leopoldo, ele é professor de epidemiologia e de metodologia de investigação da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, que é a universidade mais antiga do país. Ele é licenciado em medicina por essa universidade, pela Universidade Eduardo Mondlane. Ele tem um mestrado em saúde pública pela London School e tem doutorado em medicina e cirurgia pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. O professor João Leopoldo, ele atua em diversas frentes, é um acadêmico, mas também um gestor em saúde. Ele foi vice-ministro da Saúde de Moçambique até janeiro desse ano, exerceu o cargo de vice-ministro. Também ele foi reitor do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, que é uma instituição privada com status universitário. E durante a sua trajetória acadêmica, exerceu diversos cargos de gestão, tanto nas instituições acadêmicas, como também no serviço de saúde. O professor João Leopoldo também atua como consultor de várias instituições internacionais, como a OMS, Unicef, a PNUD, Visão Mundial, USAID, União Europeia, dentre outras. Então, uma pessoa altamente gabaritada, de rica trajetória acadêmica e profissional, e para nós é uma honra, uma grande satisfação tê-lo conosco nesse ciclo internacional de debate sobre sistemas de saúde. Professor João Leopoldo, seja bem-vindo, e meus cumprimentos e minha gratidão por sua participação. Boa tarde, professora José Patrício Júnior. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu que tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade que me dão de fazer parte deste time bastante prestigiado de nível internacional, onde seguramente iremos partilhar aquilo que é a experiência de Moçambique e eu também, com certeza, ouvir de vós a vossa experiência. É partilhando experiências que se desenvolve o conhecimento e, através dele, o país onde estamos inseridos. Tomo o ensejo para pedir desculpas a todos os participantes pelas dificuldades de comunicação na semana passada e agradecer a paciência que tiveram de juntar-se hoje novamente. Sinto-me muito agradecido pela vossa atenção. Feita esta nota introdutória, passarei então à apresentação do tema que me foi proposto, do qual constam os seguintes capítulos. Primeiro, vou começar por fazer um enquadramento geográfico, político, social e econômico.
de Moçambique e, naturalmente, do Sistema Nacional de Saúde, para passar a entrar em algum detalhe quanto ao nosso Sistema Nacional de Saúde, farei menção ao financiamento do sistema, os recursos, cobertura e os desafios, assim como as janelas de oportunidades em Moçambique para uma cooperação interinstitucional. Moçambique está localizado, como sabem, na costa oriental do sul do continente africano. Uma área de 801.590 mil km², 801.590 km², e banhado pelo Oceano Índico ao longo de toda a sua costa, do lado oriente, com áreas turísticas bastante interessantes. Portanto, sois também bem-vindos a Moçambique para férias e conhecer o país. Este está dividido em 11 províncias e cada uma dividida naturalmente em distritos, fazendo um total de 144 distritos. A sul de Moçambique está a África do Sul, a Suazilândia. Temos no lado ocidental do país o Zimbábue, um pouco para norte a Zâmbia, Malawi e Tanzânia Norte. Como podeis ver, estes países todos que nos rodeiam são países de expressão inglesa. E Moçambique é o único país de expressão portuguesa. Alguns indicadores importantes do ponto de vista não só demográfico, mas também de saúde e económico. Como disse, a língua oficial é português, a esperança média de vida ao nascer é de 53,7, temos uma taxa bruta de natalidade de 37,9 por mil habitantes, uma taxa bruta de mortalidade de 11,8 por mil, mortalidade materna 451,6 por 100 mil nado-vivos, mortalidade infantil 67,3 por mil e mortalidade por menos de 5 anos a crianças com menores de 5 anos com 79 por mil. A população é predominantemente rural, cerca de 70%. Este indicador da distribuição em termos de nível social dá para entender os grandes desafios que a saúde tem enfrentado para garantir a implementação dos programas. As principais causas de morbilidade e mortalidade são as doenças transmissíveis, nomeadamente a malária, HIV-Sida, tuberculose, doenças diarreicas e infecções respiratórias agudas, sobretudo em crianças. O número, em termos de recursos humanos, os médicos disponíveis em Moçambique estão muito aquém das nossas necessidades e dos recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Temos atualmente uma média de 6 médicos para 100 mil habitantes. Comparando com o nosso país vizinho aqui da África do Sul, que tem 55 médicos para 100 mil habitantes. Isto mostra a diferença, mostra a carência no nosso país. 25 enfermeiros por 100 mil habitantes, conta 383 enfermeiros para 100 mil habitantes. Mas falar dos recursos humanos em Moçambique fica incompleto e talvez
pode-se entender melhor fazendo uma breve resenha quanto à situação política de Moçambique, ainda neste capítulo do enquadramento. Moçambique tornou-se independente do regime colonial português em 1975. E quando nos tornamos independentes, a taxa de analfabetismo era de 94%. Em menos de um ano após a independência, começou uma guerra que durou 16 anos. Tivemos a independência em 75 e em 76 já estávamos em guerra, com destruição de infraestruturas económicas, unidades sanitárias, atividade agropecuária praticamente inexistente, circulação rodoviária muito difícil, só em coluna militar, e frequentemente as viaturas foram atacadas. Assistiu-se a um êxodo em massa de técnicos dos mais diversos níveis e muitas empresas paralisadas. Serviço Nacional de Saúde praticamente sem médicos e com poucos enfermeiros. Esta foi a situação. Então, o governo de Moçambique viu-se perante o desafio de preparar gente que pudesse, em muito curto prazo, resolver ou minimizar os problemas de saúde que tínhamos. Então, formou-se aquilo que se chamou de agentes polivalentes elementares. Era uma formação rápida de apenas 6 meses para prestarem serviços de saúde nas zonas rurais. Indivíduos com a 4ª classe, este era o requisito, mas muitos dos que foram preparados nem isso tinham. A formação de enfermeiros elementares, que também eram profissionais de saúde, ou melhor, eram indivíduos que só tinham a 4ª classe, e esta formação era de 9 meses, preparados fundamentalmente para ações de caráter preventivo, aprendiam a dar uma injeção, a tratar feridas, doenças comuns mais simples da pele, estou a falar da sarna, por exemplo, tratamento de conjuntivites, diarreias, etc. E formou-se também um outro nível, que são os chamados agentes de medicina preventiva. Esses só tinham a 4ª classe mais 2 anos do ensino secundário. Estes foram mais preparados para a área preventiva, no âmbito do programa de vacinações, no âmbito das consultas, consulta pré-natal, planeamento familiar, etc. Os agentes de medicina curativa, que tinham, como diz o nome, ação clínica curativa, para uma lista de doenças mais simples de serem diagnosticadas e tratadas, e a formação do que se chamou de enfermeiros básicos. Então, olhando para este quadro, fica claro que Moçambique teve que ir por um caminho em que, para suprir a falta de enfermeiros e outros técnicos, foi formando pessoas com diferentes graus de diferentes níveis de formação e com competências que se interligavam em cadeia, de maneira que da base ao topo iam sendo transferidos em função, dependendo das dificuldades que as pessoas tivessem. Fez-se a formação de enfermeiros de nível médio. Esses tinham o 2º ciclo da escola secundária. Formou-se os técnicos de medicina e os técnicos de cirurgia. Eu quero chamar particular atenção para os técnicos de cirurgia, que foi uma categoria de profissionais que, a nível de vários
países, mesmo escolas, questionavam como é que eles poderiam fazer cirurgia sem serem médicos. E estes técnicos de cirurgia foram recrutados no seio de enfermeiros e deu-se-lhe uma formação orientada para situações mais comuns, situações de urgência, quer no âmbito da saúde materna, estou a falar de cesarianas, por exemplo, no caso da traumatologia, no caso dos acidentes, fraturas. Então, foram preparados para resolver este tipo de problemas, porque nós não tínhamos médicos, nós não tínhamos especialistas. O país ficou completamente empobrecido em termos de recursos humanos logo após a independência. E formaram-se também outros técnicos médios, a nível para a área de nutrição, fisioterapia, farmácia, oftalmologia, odontostomatologia. Só havia uma faculdade de medicina na atual Universidade Eduardo Mondlane, antiga Universidade de Lourenço Marques. O país enviou para a Rússia, os países que eram, digamos, na altura os que davam grande suporte, a Rússia, Cuba, República Democrática Alemã, República Popular da China e outros países, incluindo o Brasil e Portugal, para a formação de médicos. E só muito recentemente tivemos outras instituições de ensino superior, entre públicas e privadas, autorizadas a formar médicos, incluindo aqui o SPTEM, passa publicidade, instituição de que fui reitor durante 13 anos, e abrimos lá um curso de medicina. Este instituto tem a particularidade de ter sido pioneiro no país a formar licenciados em enfermagem, odontologia e farmácia. Então, eu dou este quadro inicial para que percebam que Moçambique, há pouco mais de 40 anos, quando foi da independência, não tinha recursos humanos. E não era possível, em 4, 5, 6 anos, formar médicos especialistas para todas estas áreas, e foi necessário apostar nestes profissionais dos diversos níveis a que me referi. Com o andar do tempo, estes profissionais foram reivindicando melhor graduação, melhor nível, até por uma questão salarial, etc. E a população também foi sendo mais exigente, que muitos destes técnicos, alguns acabaram fazendo a licenciatura de medicina e os outros de nível médio foram fazendo outros cursos, e os agentes praticamente hoje não existem, são muito poucos. Importa dizer que na altura os serviços de saúde eram gratuitos. Ainda hoje, praticamente, o serviço público paga-se uma taxa simbólica, e quem não pode pagar tem direito à assistência. Não estava na altura autorizado o exercício da medicina privada. Então, em consequência da guerra que se vivia no país e da guerra fria ao nível global, o sistema foi se tornando insustentável. Começou a ser gritante a falta de medicamentos e também assistiu-se à fuga dos poucos cérebros portugueses de que o país dispunha. Porque, como eu disse, depois da independência, houve um êxodo maciço de técnicos, mas ficaram alguns que depois também foram saindo, e porque não eram muito poucos os moçambicanos formados, o país ressentiu-se desta. E tivemos na altura muito apoio da cooperação internacional. Médicos vindos de Cuba, da Itália, de Portugal, de França, enfim, vários países, e Brasil. Agora, se por um lado
no âmbito da medicina preventiva e saúde comunitária, o sistema mostrou-se altamente eficaz. No âmbito da medicina curativa, registrou problemas associados à falta de recursos. E com o decorrer dos anos, tornou-se insustentável na sua plenitude. Razão porque começou até a haver, dentro do próprio serviço público, aquilo que se chamou de clínicas especiais, porque haviam pessoas que efetivamente exigiam outro nível de atenção, outras condições logísticas, etc., e pagavam por esse serviço. Na prática, diria que acabamos entrando pelo exercício da medicina privada em instituições públicas. E com esses recursos ia permitindo a sustentabilidade, ainda que parcial, dos serviços clínicos que dependiam apenas do Orçamento do Estado. Em 92, assinou-se o Acordo de Paz, que terminou com a Guerra dos 16 anos, e de lá para cá a situação melhorou bastante, o que permitiu um rápido crescimento económico, com taxas na ordem dos 6 a 7% até 2014. Entretanto, com o início da exploração do petróleo, do gás e outros recursos minerais, o país está desde 2017 novamente em guerra, a norte, mais concretamente na província de Cabo Delgado, onde se situam grandes jazigos de petróleo, gás, entre outros, e onde existem multinacionais a iniciarem o processo de exploração. E estamos também em guerra na zona centro, Manica e Sofala, promovida por um grupo dissidente da Renamo, que foi o grupo que esteve em guerra com o governo durante os 16 anos a que me referi. Fez-se o acordo de paz, estamos em processo de desarmamento dos homens da Renamo, mas ainda há um núcleo dissidente que cria alguma instabilidade. Mas apesar dos pesares, ainda que isto afete a vida do país, não para e continuamos com atividades atinentes ao desenvolvimento do país. No entanto, mais de 50% da população vive abaixo da linha da pobreza. Mais da metade da população em Moçambique vive com menos de $1 por dia. Então, 82% das pessoas que estão nestas condições estão nas zonas rurais. Então, tudo isto são fatores que condicionam a dinâmica do Serviço Nacional de Saúde. Vale a pena dizer aqui que quando, em 1978, após a Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata, Moçambique, pelas opções que já havia tomado e os sinais claros que tinha tomado da massificação de uma série de cuidados primários, teve muito apoio da comunidade internacional para a implementação dos cuidados de saúde primários. Em 91, com a alteração da Constituição, a República, na altura popular de Moçambique, passou a chamar-se República de Moçambique. Foi introduzido um sistema multipartidário, introduziu-se a prática da medicina privada e, de alguma forma, facilitou-se também o exercício da medicina tradicional. E eu quero aqui destacar isto, porque até aquela altura a medicina tradicional era exercida não de forma oficial, aberta, mas a partir desse momento começou e até surgiu a chamada METRAMO, que é a Associação dos Praticantes da Medicina Tradicional. Por que trago à mesa esta questão? É que hoje o Serviço Nacional de Saúde deve ser visto numa perspectiva holística.
em que temos o Serviço Nacional de Saúde Público, temos o setor privado com fins lucrativos, que compreende, por seu turno, a medicina privada, moderna, no sentido restrito, e a medicina tradicional. Estes praticantes da medicina tradicional cobrem seguramente mais de 40% da população. Porque, por um lado, a cobertura de unidades sanitárias no país ainda é pequena, o acesso ainda ronda o raio médio à volta dos 15 a 16 km, zonas aqui ultrapassa os 20 km, por um lado, e por outro lado, porque em Moçambique há uma série de crenças que condicionam ou que influenciam as opções de tratamento das pessoas em relação a determinadas doenças. Então, optou-se por encontrar uma abordagem que não fosse hostil à prática da medicina tradicional, antes pelo contrário, que os praticantes da medicina tradicional colaborassem com o Sistema Nacional de Saúde e, inclusivamente, participassem na mobilização das pessoas para as unidades sanitárias. Eu vou dar um exemplo concreto. Tuberculose pulmonar. Existe muito a crença de que a tuberculose é causada por contacto com uma mulher que tenha feito aborto. Outros acreditam que a tuberculose pulmonar é uma doença que tem a ver com o trabalho das minas da África do Sul. Enfim, existem várias crenças. E as pessoas, em função do que acreditam ser a etiologia da doença, procuram o caminho. E muitas vezes, quando chegam ao Serviço Nacional de Saúde, já estão numa fase avançada da doença. Enquanto que antigamente tinha-se uma postura de hostilização, ou porque você perdeu muito tempo no curandeiro, ou por isto ou por aquilo, mudou-se de atitude. E hoje conseguimos que os próprios praticantes sejam os primeiros a dizer a essas pessoas que elas devem procurar tratamento a nível hospitalar. E vamos ver mais à frente, que não vou encerrar esta apresentação sem fazer um pequeno comentário sobre a Covid, que um dos fatores porque Moçambique se tem destacado no controle desta pandemia é precisamente porque se tem explorado muito bem um legado do anterior regime. Envolvimento das organizações democráticas de massas na mobilização das pessoas, envolvimento das estruturas locais, das organizações religiosas, da sociedade civil. A saúde por si só, sem a colaboração destas organizações, dificilmente chegaria às áreas recônditas do país. Então, um dos problemas que o setor tem é o financiamento. A saúde depende muito da ajuda externa. Mais de 30% do nosso orçamento é suportado pela ajuda externa. Mas, ano após ano, Moçambique vai melhorando a sua disponibilidade financeira, ou melhor, o Ministério da Saúde vai beneficiando de uma melhor fatia, passo-me o termo, do Orçamento Geral do Estado para suprir os problemas que temos. Mas ainda está muito aquém das necessidades. Inclusivamente, importa aqui referir que a percentagem considerável de recursos humanos, mesmo a nível de enfermeiros e médicos, é suportada
por organizações da sociedade civil, por parceiros de cooperação, não é? Os acordos bilaterais que Moçambique tem com outros países têm contribuído para o pagamento, o reportamento e pagamento de salários de alguns dos médicos estrangeiros que vêm trabalhar em Moçambique. Sem querer me alongar, irei entrar na problemática mundial, que é a pandemia da Covid-19. Como sabem, concorrem para a dinâmica da transmissão das doenças o homem, o agente e o meio ambiente. E quando nós falamos aqui do homem, particularmente no nosso contexto, não pode ser visto apenas sob o ponto de vista biológico, mas também sob o ponto de vista cultural e comportamento. E aqui as autoridades, particularmente o Ministério da Saúde e o Presidente da República, adotaram uma abordagem muito interessante ao criar-se primeiro uma comissão técnica constituída por especialistas. Estou a falar de epidemiologistas, de investigadores da área da saúde, biólogos, entre outros, mas alargou-se à base da auscultação aos religiosos, aos economistas e inclusivamente aos praticantes da medicina tradicional. Então, quando em março surgiram os primeiros sinais de possível ocorrência da Covid-19 em Moçambique, houve uma reunião dirigida pelo Presidente da República com todos estes grupos a que fiz referência, incluindo a sociedade civil. Debateu-se bastante qual seria a abordagem, porque a ideia era arrastar o pico, tentar que o pico de ocorrências fosse arrastado antes de chegar a uma transmissão comunitária. Então foram tomadas algumas decisões, como o encerramento dos mercados às 16 horas, não é? As escolas também foram encerradas, os locais do culto fechados, atividades desportivas também foram interrompidas, a emissão de vistos de entrada no país também interrompidos, mas não se avançou para o lockdown. E não, nós fomos acompanhando as dinâmicas que ocorriam a nível global, incluindo o nosso país vizinho aqui, a África do Sul, que apesar de ter entrado por esta via, não logrou que se reduzisse a ocorrência de muitos casos, antes pelo contrário. E então, a partir de março, de mês a mês, o Presidente da República reunia esta comissão, envolvendo o Ministro da Saúde, outros ministros, como o Ministro da Educação, antigos ministros, antigos vice-ministros, organizações da sociedade civil, todos estes grupos a que me referi, para se fazer uma avaliação do impacto das medidas tomadas e coletivamente serem discutidas novas abordagens para a etapa seguinte. E foi assim que se conseguiu controlar e evitar que o pior acontecesse. Nós hoje estamos com 16.521 casos positivos, 139 óbitos. Isto dá-nos sobre o total de casos, incluindo os recuperados, dá-nos uma taxa de letalidade de 0,4%.
Portanto, é sem dúvida um resultado confortante no que concerne ao desempenho do Ministério da Saúde e todos os envolvidos. Mas eu volto a dizer aqui que Moçambique tem a grande particularidade, apesar de todos os problemas que temos, e nem sempre é tão fácil, que quando surgem estes grandes males, as organizações da sociedade civil, as organizações democráticas de massa, estou a falar, quando falo de organizações democráticas de massa, por exemplo, estou a falar da Organização das Mulheres. Nós temos o que se chama de Organização da Mulher Moçambicana. Desde a independência que temos este grupo, porque foi através dela que se mobilizou as mulheres para a emancipação. A mulher moçambicana teve uma educação muito orientada para a submissão, não é? Uma baixa autoestima, e é esta organização que ajuda. E através dela se trabalha muito no âmbito da saúde reprodutiva e atenção à criança. Concluindo, desafios. De um modo geral, os serviços de saúde estão disponíveis a todos os níveis. A saúde está estruturada em nível primário, secundário, terciário e quaternário. A nível primário estão os centros de saúde, não é? Os hospitais, com a atenção fundamentalmente vocacionada para os cuidados de saúde primários. Depois temos os hospitais de nível secundário, não é? Que são os hospitais rurais, que já têm serviços de cirurgia, têm maternidades, e depois temos os hospitais de nível terciário, que são os hospitais provinciais. Cada província tem um hospital de referência, e depois temos o hospital quaternário, que são os hospitais, digamos, com serviços mais diferenciados e que também têm vocação académica, fundamentalmente. Alguns provinciais também, mas estes são os de referência. Então, de um modo geral, como dizia, os serviços de saúde estão disponíveis a todos os níveis de atenção. Contudo, a disponibilidade de alguns elementos indicativos, como medicamentos básicos, equipamento médico, meios de diagnóstico, normas orientadoras de saúde, não é? Ainda é fraca. E isto acaba condicionando a qualidade dos serviços de saúde. O rácio profissional de saúde versus população continua baixo. Não é? Eu dei já a indicação do número de médicos que temos por habitantes e dos enfermeiros. O índice de prontidão dos serviços. Falamos de índice de prontidão, referimos a indicadores que nos dão uma indicação da performance das unidades sanitárias, a rapidez com que responde e a capacidade de resolver os problemas em função dos recursos existentes. O índice é influenciado pela fraca disponibilidade de medicamentos e isto se ressente bastante a nível dos cuidados de saúde primários. Os hospitais de nível quaternário, ainda que sejam os mais diferenciados, ainda têm também as suas limitações. E quando Moçambique se tornou independente, esta cadeia de serviços do nível primário até quaternário era complementada com a possibilidade de evacuação dos doentes para fora do país, quando as condições locais não fossem suficientes para resolver o problema, quando houvesse limites na nossa capacidade. E tudo isto suportado pelo Estado. E os países preferenciais, tínhamos a África do Sul, temos a África do Sul aqui perto, Portugal e a Índia, não é?
foram os países para onde são os países para onde ainda hoje se evacuam pacientes, apesar de ser crescente o número de especialistas, aumento das unidades sanitárias, a falta de recursos, sobretudo nas instituições públicas, ainda limita a nossa capacidade de prestação de serviços. E isto sobrecarrega o orçamento, como podem imaginar. Gastamos milhões de dólares com envio de pacientes para o exterior. É importante apostar em políticas públicas assentes em abordagem holística, numa perspectiva epidemiológica, antropológica, ecológica. A frase não é minha, e os colegas médicos que me ouvem seguramente também aprenderam o mesmo. Mas eu tenho dito sempre aos meus estudantes que nós não temos que tratar doenças, mas sim tratar doentes. E cada doente é um caso. Cada doente, mesmo tendo sinais e sintomas semelhantes a outros, tem a sua particularidade que deve ser entendida, estudada, para melhor tratarmos e termos a sua colaboração. Na implementação dos programas de prevenção das doenças transmissíveis, é importante identificar fatores específicos que, a serem abordados, contribuirão de forma significativa para a redução do problema. Só para fazer-me entender com relação a este meu último comentário. Nós temos, como sabem, a malária é uma doença endêmica. Mas o mosquito, em algumas zonas, tem um comportamento que tende a ser como é que se diz, um regime outdoor feeding, quer dizer que pica mais as pessoas fora que dentro de casa, de tal forma que quando as pessoas se vão deitar já foram picadas e mesmo cobertas com a rede impregnada de inseticida, eles ainda assim contraem malária. Então questionam, esta rede funciona ou não funciona? E fica de alguma forma desacreditado o uso da rede, e usam a rede por outros fins que não para se protegerem. Mas estes são comportamentos bem localizados, não acontecem em todo o país. Por isso eu defendo que é importante que, para qualquer estratégia que se implemente, se tome em consideração as especificidades de cada zona, as crenças das pessoas, sermos mais dialogistas para encontrar uma abordagem que permita um diálogo bidirecional e uma melhor compreensão dos problemas de saúde. Termino com estas imagens só para dizer que, bom, Moçambique, com os pequenos ou grandes problemas que tem e a crescer, e com guerras, etc., também tem áreas turísticas muito interessantes. Sois muito bem-vindos e estão abertas aqui oportunidades por aquilo que eu fiz referência às lacunas do sistema, a falta de recursos humanos, a falta de equipamentos e de meios. Há aqui espaço para uma interação entre nós em processos de formação, abertura de escolas, serviços, para melhor servirmos o povo moçambicano. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, professor Leopoldo, pela brilhante e didática explanação. Nos apresentou não só o sistema de saúde de Moçambique, mas diversas características do país, que nos aclarou uma série de questões e nos inquietou para outras tantas. Então, muito obrigado pela forma
como abordou e que nos possibilitou o entendimento do sistema moçambicano. Eu queria destacar algumas questões aqui antes da gente iniciar o debate, que eu não falei no início. Primeiro, fortalecer o nosso agradecimento ao professor João Leopoldo, também pelas questões de fuso horário. O professor Leopoldo está a 5 horas de diferença do Brasil. Em Maputo, agora são 11 horas da noite, estamos nos aproximando das 11 horas da noite. Então, mostra mais uma vez aí a disposição em contribuir com o nosso debate. Eu quero registrar Obrigado. aqui, nós que agradecemos, duas presenças que para nós são muito honrosas. Uma da professora Daniela Medeiros, que é a coordenadora do nosso programa, é coordenadora do nosso mestrado, do nosso programa de pós-graduação em saúde coletiva, do IMS-UFBA, que tem apoiado decisivamente a realização desse ciclo, e também a presença do professor Mauro Serapione, que é professor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal, mas que nesse momento nos acompanha da Itália e tem também nos acompanhado em outros momentos. Então, são presenças e pessoas que nos honram. Também, claro, obviamente, a todos os que nos acompanham, eu gostaria de pedir, os que se sentirem à vontade, que não são do nosso mestrado, também para registrar de onde falam, o seu vínculo institucional aqui no nosso instituto. Vamos iniciar o nosso debate. Já temos algumas perguntas, algumas questões apresentadas aqui pela nossa assistência. E como eu falei, professor Leopoldo, a sua apresentação, além de clara, foi inquietante. Então, nos trouxe uma série de coisas interessantes para o debate. Eu vou fazer algumas perguntas que foram apresentadas. Eu também quero trazer alguns questionamentos para que a gente possa dialogar. E quero contar também, claro, com a presença e a participação de Mauro, as ponderações e os questionamentos nesse debate. A gente tem algumas perguntas que foram trazidas. Uma pergunta de Vinícius, que ele pergunta o seguinte, professor: quais as organizações internacionais, quais são essas organizações que auxiliam no financiamento do sistema de Moçambique? E a partir dessa pergunta, eu gostaria de pedir ao senhor que nos falasse um pouco mais sobre a relação dessas agências e o governo moçambicano. Então, como é que se dá a relação das agências e o Ministério da Saúde, por exemplo, no desenvolvimento das políticas? Então, as agências, elas aportam dinheiro no sistema moçambicano. O senhor nos esclareceu que cerca de 30% do orçamento do Ministério da Saúde de Moçambique são dessas agências internacionais, mas além do aporte financeiro, como se dá as relações políticas? Então, existe uma indução na formulação das políticas, na prestação do serviço, como é que se dá isso e como isso é recebido pela população moçambicana, pelas pessoas que necessitam dos serviços e têm acesso ao serviço. E uma outra pergunta é da Maria de Lourdes. O senhor tocou a questão das mulheres e da organização das mulheres em Moçambique, e ela traz um questionamento: como é que se dá essa questão da atenção à saúde da mulher e da criança em Moçambique? Se tem alguma linha de ação para além das questões reprodutivas, como se dá esse cuidado à saúde da mulher, para além das questões biológicas e reprodutivas, como eu disse. Então, vamos fazer por bloco, por rodada de questões. Eu vou apresentar esse primeiro grupo de questionamentos e aí a gente volta para outras questões. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora. Está-me a ouvir, professor? Sim,
Estamos ouvindo Sim, bem. obrigado. Eu quero agradecer esta saudação sua e de todos os colegas, porque eu estou a ver aqui no meu computador já várias reações de saudação e questionamentos também que me colocam. Vou começar pela última questão. A atenção às mulheres. Nós temos já como prática, aqui em Moçambique, a capacitação das chamadas matronas, parteiras tradicionais. Em Moçambique é muito frequente, mesmo na zona urbana, quando chega a altura do parto, pessoas idosas próximas à parturiente quererem acompanhá-la ao hospital e acompanhar todo o processo. Nas zonas rurais é ainda muito mais evidente. E, sobretudo, para aquelas mulheres que estão longe das unidades sanitárias. Existem mulheres que assistem ao parto a domicílio. O Ministério da Saúde tomou a decisão de identificar essas pessoas, capacitá-las e oferecer-lhes um kit para permitir uma assistência ao parto com condições mínimas de asepsia. Além disso, estão também preparadas a fazer o registro para poderem notificar os casos do parto, para nós termos estatísticas mais ajustadas à realidade também extra-hospitalar. Então, estas matronas, ou estas parteiras tradicionais, operam muito nas zonas rurais onde não há maternidade e elas regularmente vão para as unidades sanitárias de referência da sua zona para receberem o material, passarem informação. Há uma interação muito, muito boa. Eu próprio, quando exercia as minhas funções de vice-ministro, numa das províncias do centro de Moçambique, tive uma reunião com matronas e estavam mais de 200 mulheres lá, não é? E foi um encontro muito interessante, porque elas colocavam questões que eu dizia, bom, parecem parteiras as questões que estão a colocar. Além disso, instituiu-se a criação daquilo que chamamos casas de espera da mãe. A mãe que tem uma gravidez de risco e não só, mulher que resida muito distante da maternidade e que se nota algum risco de complicação, são-lhe oferecidas condições nessas casas que são preparadas, elas fazem-se presentes a essas casas faltando um mês, algumas semanas para o parto, residem temporariamente nessas casas até a altura do parto. Isto já está institucionalizado em todo o país, sobretudo nas zonas rurais. Tem contribuído bastante para reduzir a mortalidade neonatal e também para reduzir os riscos de morte materna por complicações do trabalho de parto. Este grupo de colaboradoras a que me referi, para além de serem preparadas para assistência ao parto, também têm alguma formação ou estão capacitadas para aconselhar as mulheres no concernente ao planeamento familiar. Hoje nós já vemos muitas mulheres procurarem anticonceptivos, né? Porque querem evitar a gravidez, portanto estão mais informadas. Reflete-se também na problemática da violência doméstica. Durante muitos anos, as vítimas da violência doméstica, sobretudo as mulheres, ocultavam
elas não denunciavam o problema. Eu próprio, como médico, no exercício das minhas atividades clínicas, fui confrontado com vários casos de vítimas de violência que, na altura em que preparasse o relatório para informar a polícia, não é? Vinha todo mundo pedir para que não fizesse, queriam resolver o assunto a nível familiar. E muitas vezes o resolver era a mulher aceitar, não é? Submeter-se a esta violência que o marido, que o companheiro teve para com ela. E os familiares também aconselhavam muito nesse sentido. Hoje nota-se menos. E as mulheres hoje denunciam. Aumentou o número. Eu, às vezes, quando as pessoas dizem que aumentou o número de casos de violência, às vezes questiono se aumentou o número de casos ou se aumentou o número de pessoas que denunciam. Não é? Hoje as mulheres estão mais informadas, são mais corajosas, e tanto a Organização da Mulher Moçambicana como outras organizações da sociedade civil têm tido um papel muito grande para fazer para esta mudança da atitude das mulheres. As organizações que financiam são várias. Por exemplo, mesmo para os programas que o Ministério da Saúde tem lançado em colaboração com o Ministério da Mulher e Ação Social, no âmbito da violência doméstica, existem várias organizações que financiam programas de educação, financiam anúncios publicitários, capacitam e por via disto também acabam dando emprego às pessoas que trabalham nestes programas de visitas ao domicílio, de aconselhamento às pessoas. Nós temos desde a PEPFAR, temos a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, o PNUD, que são organizações que têm apoiado bastante. Com relação ao Ministério da Saúde, no âmbito quer dos recursos humanos, quer de condições de trabalho, temos um pacote que se chama ProSaúde. O Ministério da Saúde apresenta, em função do seu plano estratégico, não é? Um plano de atividades que submete a este fundo e para o qual contribuem vários países. Portanto, há um plano estabelecido de atividades e vários países contribuem. Há uns anos atrás, cada país, de um modo geral, os parceiros financiavam, às vezes, programas de forma vertical e, às vezes, a forma como procediam, quer em termos de normas que achavam que deviam ser cumpridas para garantir a continuidade do financiamento, etc., às vezes entravam em algum conflito com aquilo que era a agenda do Ministério da Saúde. Também a política salarial era bastante diferente. Nós podíamos ter médicos com o mesmo nível, vindo de países diferentes, com salários muito diferentes um do outro, etc. Então, a partir de uma certa altura, como forma de melhor racionalizar os recursos financeiros provenientes dos diversos países, esses parceiros doadores com o Ministério da Saúde sentaram-se e começaram a discutir como criar um fundo comum. Então, os países concorrem, ou melhor, contribuem com fundos para financiar atividades, financiar recrutamento, financiar salários. Há regras estabelecidas que o Ministério da Saúde tem que observar e, com base nisso, chega-se a modus operandi consensual. Quando iniciou este processo, o FUNUAP teve um papel muito importante de coordenação desta operação e também de mobilização de fundos
para este fundo comum que se criou. Na altura, quando começou, foi aquilo que se chamou de Wide SWAP, Sector-Wide Approach for the Health Sector, em que vários países contribuíam com fundos para... Um outro país que contribui bastante são os Estados Unidos, através da USAID, mas os Estados Unidos não têm participado desses pacotes. Ele normalmente financia de forma individual ou através de uma outra organização, como a USAID e outras que eventualmente tenham programas de saúde devidamente alinhados com as suas políticas. Com relação ao Brasil, com o Brasil também temos cooperação. O Brasil tem tido portas abertas para a formação de moçambicanos, mesmo quando o financiamento é individual. Há vários moçambicanos a estudar no Brasil, outros foram fazer a sua pós-graduação, incluindo a minha filha, que é dentista e foi fazer a especialidade no Brasil. E como ela, há muitos que têm estado a colaborar. Aqui em Moçambique temos também muitos brasileiros que vieram, uns individualmente, outros através de organizações e que depois de algum tempo optam por ficar em Moçambique. Eu disse que fui reitora de uma instituição que foi pioneira do lançamento do curso de odontologia, de medicina dentária. E eu tive a colaboração, ou tivemos a colaboração de vários colegas brasileiros. O Brasil está muito desenvolvido nessa área, não é? Mais que até muitos países europeus, e o Brasil foi dos pioneiros, e nós temos tido o Brasil como um país privilegiado, ou melhor, temos tido nós o privilégio de beneficiar da vossa colaboração nesta área da medicina dentária. Não sei se respondi as questões. Sim. Obrigado pelas respostas esclarecedoras. Nós temos aqui algumas outras perguntas, mas eu quero propor a gente fazer mais 2 blocos. Então, vou passar a palavra para o professor Mauro, que nos aguarda, e em seguida a gente eu quero apresentar para o senhor alguns dos questionamentos que foram trazidos aqui no chat também. Mauro, por gentileza. Muito obrigado, Patrício. Foi muito interessante a apresentação do professor Leopoldo. Aprendi muitas coisas que eu não conhecia. Na verdade, tinha um conhecimento muito básico, pouca coisa do Moçambique. Me chamou a atenção alguma coisa. Fiquei curioso de saber. O professor Leopoldo falou de uma guerra no norte. Não entendi bem se no norte é uma guerra civil ou se é uma guerra mesmo com algumas na área do petróleo. Mas depois fiquei muito interessado e gostei muito deste grande trabalho que o Ministério da Saúde, com a participação do mesmo presidente da República, fizeram com a medicina tradicional, o que vocês chamam praticantes da medicina tradicional. Dá para ouvir? Sim, perfeito. Olha, achei um trabalho fantástico, porque vocês trabalharam, em prática, vocês reconheceram que o sistema de saúde não tinha a capacidade de abranger a toda a população e envolveram, capacitaram aquela prática tradicionais. Achei muito interessante o exemplo que você deu, professor Leopoldo,
que você, em prática, capacitaram o terapêutico tradicional para eles recomendar a pessoa com tuberculose de ir para o hospital. Esse é um trabalho Exato. excelente. Esse é Muito um obrigado. trabalho, esse é um trabalho de valorizar a medicina tradicional de forma pragmática e não com aquela ideologia academica. Porque no mundo accademico fala sempre mal da biomedicina. A biomedicina è ruim, ma todo o povo deveria ter acesso alla biomedicina, claro, ma ao mesmo tempo é importante valorizar também o tradicional. E você fizeram um trabalho de relação impressionante, porque no âmbito acadêmico eu estou cansado de todo falam contra a biomedicina. É claro que temos, a partir do Ivan Illich, temos que fazer uma grande crítica alla biomedicina, no? Ma la biomedicina salva muita vita também, no? É Então, verdade. è importante valorizzare toda a terapia alternativas tradicionais, mas ao mesmo tempo temos que garantir a biomedicina quando precisar. Então, este exemplo da tuberculose achei excelente, realmente. Essa seria un'aula importante para a academia, para que pare de fazer aquele conflitto ideológico entre biomedicina e medicina tradicional. Deve ser trabalhado pragmaticamente no campo, porque o uno deve ser, ou seja, deve ser tentar de integrarse, sobretudo onde o sistema de saúde è insufficiente, è importante reconhecer e formar, ovviamente formar. Eu acho que você também, como ministro da Saúde, e o presidente, você falou, fizeram um trabalho excelente. Muito parabéns para esse trabalho. Fiquei muito feliz de escutar a sua experiência. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Sobre esta questão da medicina tradicional, não sei no Brasil como é que as pessoas se comportam, mas aqui nós encontramos pessoas que, por um lado, criticam, mas por outro lado também praticam. Às vezes, aquilo que que eu costumo dizer, às vezes as pessoas querem ser política ou socialmente corretos, ok? Ou parecer, mas que na prática elas próprias encaram os problemas de outra forma. Mas a partir do momento em que a autoridade da saúde, e não só, mostra esta abertura, as pessoas já estão mais à vontade e também esses praticantes, passo-me a expressão, enganam menos as pessoas, porque eles sabem que se não podem ir até um certo ponto, devem contactar-se, colaborar com a saúde. Porque eles antes, até o enganar não é bem o termo. O que acontecia era que, porque o exercício era de alguma forma hostilizado, ridicularizado, também não se queriam expor. E não queriam expor as suas fragilidades. A partir do momento em que existe esta abertura, há uma legalização da associação, de uma associação, eles próprios, dentro da associação, têm regras que ajudam a que internamente também haja uma maior disciplina e maior colaboração. Mas ainda há muito trabalho por fazer. Muito obrigado por este encorajamento. Professor Leopoldo, obrigado pelas respostas. Mauro, obrigado pelas reflexões. Eu gostaria de passar para um outro bloco de questões que foram apresentadas aqui e que nos parece muito interessante. Então, voltando à questão da pandemia, Marcilei pergunta se essa questão do financiamento externo, se isso foi ampliado, na verdade, foi ampliada a entrada de recursos pelas agências internacionais no contexto da pandemia, se teve um maior aporte de recursos financeiros no país. E o Melzekizete, penso que a pronúncia seja assim, se não me perdoe,
o Daniel Vasco, ele traz 3 questionamentos, um bloco de 3 questionamentos. O professor João Leopoldo já comentou alguns dos aspectos que se relacionam aos questionamentos, mas eu gostaria de apresentar as perguntas dele. Primeiro, como é que se dá essa articulação do Sistema Nacional de Saúde e as políticas públicas? Eu penso que aqui ele está falando das políticas públicas mais amplas, as políticas públicas abrangentes, relacionadas aos determinantes da saúde. A segunda é com relação à estratégia da formação de recursos humanos, de formação e contratação de recursos humanos. Então, como é que se dá essa questão da contratação e essa relação do setor privado com as ONGs e com o setor público, com o setor estatal? Então, como é que se dá essa política de formação e de contratação? E, por fim, essa relação do público com o privado e as ONGs. Então, ele apresenta aqui a questão das operadoras do setor privado, mas como é que isso tem se desenvolvido no âmbito da atenção primária, qual a relação dessas operadoras privadas para o desenvolvimento da atenção primária. São questões muito interessantes. A relação entre o público e o privado. Eu vou falar de uma forma honesta e sem tabus, sem qualquer preconceito com relação a isto. Olhando para a nossa história, houve uma fase em que o exercício da medicina privada não foi permitido. Depois, houve uma abertura, mas o Ministério da Saúde teve no início uma atitude, passo-me um termo, quase que policial, de policiamento com relação à medicina privada. Inclusivamente, o conjunto de procedimentos e normas burocratizava bastante, que não facilitava muito o lançamento de clínicas privadas, etc. Mas fomos aprendendo, fomos melhorando. E hoje, mais do que nunca, a pandemia da Covid chamou a consciência de todos os setores para trabalharem mais, para cooperarem muito mais. Hoje, nós vemos clínicas, hospitais privados a fazerem testes de diagnóstico da Covid. Tivemos aí situações na fase inicial da epidemia, e quando se procuravam meios para a intubação, para facilitar a oxigenação dos doentes, que os serviços públicos não tinham meios suficientes e socorreram-se do privado. Trabalharam lado a lado. Então, a relação entre o privado e o setor público tem estado a melhorar bastante. Aliás, na minha apresentação, eu chamei de algumas inovações na maneira de estar do sistema, quando se torna mais aberto e cooperativo com a medicina tradicional, mais aberto e cooperativo com o setor privado, e começamos a constituir um corpo único que visa servir o cidadão nesta perspectiva holística que eu tenho estado a falar. Então, há uma articulação cada vez melhor. Eu dizia há bocado que nós gastamos milhões de dólares todos os anos com a evacuação de doentes para a África do Sul, Índia e Portugal.
é chegado o momento de começar a, se necessário, facilitar o acesso a recursos para que os hospitais centrais públicos e, por que não, privados, de maneira a resolverem, se não todos, grande parte dos casos que nós mandamos para fora. E esses recursos financeiros que são tirados para fora beneficiarem o Sistema Nacional de Saúde num todo, beneficiar o país num todo, porque são divisas que saem para tratar as pessoas lá fora. E nós temos muitos especialistas que se formaram fora de Moçambique, inclusivamente nos países para onde nós evacuamos doentes por não ter recursos locais. Então, esta situação tem que ser alterada, o que passa necessariamente pela colaboração também com o setor privado. Quanto ao financiamento dos parceiros no contexto da Covid, o governo submeteu aos parceiros da cooperação internacional um orçamento para o efeito. A resposta nessas situações não é só pela Covid, quase sempre tem sido assim, nem sempre é imediata. Ela vai acontecendo, ou acontece, não diria aos bochechos, mas por tranches num processo. Agora, nós quando falamos da Covid, pensamos em vários eixos. Primeiro, este distanciamento, este confinamento a que as pessoas foram sujeitas, criou problemas para as empresas. Então, algumas empresas reduziram a sua capacidade de produção e, naturalmente, reduziram os rendimentos e viram-se forçados a reduzir a mão de obra por algum tempo ou reduzir o salário por algum tempo. E isto chama de alguma forma, o governo a controlar, a evitar o pior e, por que não, a encontrar mecanismos de compensação. No âmbito da saúde, desde a criação de condições para o diagnóstico, nós estamos a fazer rastreios em todas as províncias, não é? Há critérios, porque não é possível fazer não é possível massificar os diagnósticos em massa. Há critérios para de inclusão nas amostras, mas em todo o país nós estamos a fazer o diagnóstico para termos o diagnóstico serológico, para termos ideia da magnitude do problema e sabermos que intervenções realizar atempadamente. Isto também requer apoio financeiro, não só do governo, mas também de doadores, e tem estado a acontecer. Finalmente, com relação aos medicamentos, uma boa parte dos chamados medicamentos essenciais são também financiados por organizações internacionais. Então, Moçambique conseguiu, ao longo dos anos, não só despertar o interesse da comunidade internacional para apoiar, sob o ponto de vista técnico, infraestruturas, inclusive algumas unidades sanitárias que fomos construindo tiveram a colaboração de parceiros internacionais, muito embora o grosso do financiamento seja com recursos próprios. Com relação às políticas públicas, eu vou dar um exemplo da saúde da mulher. No nosso país, uma mulher uma mãe que acabe de ter o parto, ter o bebê,
tem, para além dos 30 dias de férias, tem mais 60 dias de licença de parto. E tem, durante 6 meses, o direito de interromper o trabalho de manhã e à tarde para amamentar o bebê, porque durante 6 meses nós temos estado a incentivar o aleitamento materno, sobretudo durante os primeiros 6 meses. Quando se começou com esta prática, sobretudo o setor privado reagiu um bocadinho mal, né? Mas com o tempo as pessoas já assumiram, já interiorizaram. Isto hoje é um procedimento normal e faz parte das nossas políticas com relação à assistência à mulher. Com relação aos trabalhadores, também existem normas de proteção dos trabalhadores no âmbito da saúde ocupacional que são de cumprimento obrigatório e que as empresas que não observem essas normas são seriamente penalizadas. Então, há todo um conjunto de normas estabelecidas que envolve não só o Ministério da Saúde, como outros ministérios para fazer cumprir. Agora, com a Covid, nós fechamos as escolas, mas estão definidas condições que as escolas devem observar para ser autorizada a abertura. E o Ministério da Saúde é determinante. A opinião do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é quem avalia se estão criadas as condições de modo a que as aulas possam ser ministradas sem riscos de transmissão da Covid entre os estudantes, sobretudo crianças, etc. E só mediante o aval do Ministério da Saúde é que se avança. Então, de forma resumida, eu diria que o conceito de saúde numa perspectiva multidisciplinar tem ditado as diversas abordagens, as diversas normas porque as políticas de saúde em Moçambique se têm feito reger. Estratégia de formação e contratos de contratação de recursos humanos. Os recursos humanos, normalmente o que se faz, criam-se vagas em função das necessidades, há um quadro pessoal definido, depois há concursos públicos e coisas. Porque com o crescimento, ainda que aquém das nossas necessidades, mas o surgimento de várias escolas no âmbito da saúde e mesmo em termos de formação fora do país, etc., nós começamos a ter um número relativamente grande em relação às vagas disponíveis. As vagas são definidas em função da disponibilidade financeira para pagar salários. E então instituiu-se a prática do concurso público. Eu, quando me formei, ainda não era habitual fazer-se concurso público. Eu costumo dizer que no tempo em que me formei, a gente, ainda antes de acabar o curso, já o Ministério queria saber quantos saem para serem colocados. Hoje é completamente diferente. Aí, algumas organizações internacionais colaboram, financiando, ou melhor, pagando salários de recursos humanos que o Ministério da Saúde precise, mas que não tenha orçamento. Temos casos desses. Quanto à formação, o Ministério da Saúde tem tido o apoio do Banco Mundial, é um dos financiadores para a formação pós-graduada. Temos acordos de cooperação bilateral com países amigos, que nos acordos já prevêem bolsas para formação de especialistas. Estou, por exemplo, a lembrar-me de Espanha, que tem acordos de cooperação com o Ministério da Saúde para a formação de especialistas, sobretudo na área da cirurgia, não é? Portugal, a Calouste Gulbenkian tem também financiado
sobretudo para as universidades. Eu, na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Medicina, várias vezes trabalhei com eles na formação de especialistas da Faculdade de Medicina que hoje estão a prestar no Ministério da Saúde. Portanto, sem querer me alongar, eu penso que dei assim uma ideia mais ou menos de como é que... Mas outras questões que queiram colocar, se o tempo estiver esgotado, por e-mail, depois posso anexar como adenda à apresentação as informações. Professor Leopoldo, muito obrigado pelos esclarecimentos e pelo debate. Trouxe as questões e ainda outros esclarecimentos sobre a política de saúde, outras questões do Sistema Nacional de Saúde de Moçambique. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e vamos caminhar para o nosso encerramento. Eu quero pedir licença ao senhor e ao professor Mauro para anunciar que o próximo seminário será na próxima semana, na quinta-feira. A gente encerra o ciclo desse semestre e vamos finalizar com um debate sobre o SUS, sobre o Sistema de Saúde do Brasil, sobre o Sistema Único de Saúde, conjunturas e desafios, com a Cristiane Vieira Machado, que é pesquisadora e vice-diretora da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Brasil. Estão todos convidados, os que nos assistem, também o professor Leopoldo, o professor Mauro, sintam-se convidados para esse último seminário desse semestre. Então, quero agradecer muito a presença de todos, agradecer os que nos acompanham. Eu vou passar, professor Leopoldo, para um encerramento do senhor, um breve encerramento e uma saudação para que a gente possa finalizar essa sessão. Mauro, muito obrigado também pela participação e pelas contribuições sempre presentes no nosso ciclo. Professor Leopoldo. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez por esta oportunidade e os comentários que fui acompanhando aqui e dos colegas que participaram do evento. Saúdo o FBA, que é a Universidade Federal da Bahia, por esta iniciativa de envolver pessoas de várias universidades, vários continentes. Fica claro que o conhecimento é universal, que o conhecimento não tem fronteiras e quanto mais próximos, mais forte ficamos nós, os sistemas de saúde e os nossos povos. Muito obrigado, professor Mauro, foi um prazer. Muito obrigado, professor José Patrício e todos os colegas que colocaram questões e não só, os outros também que participaram. Muito obrigado. Eu estarei... Muito obrigado, professor Patrício. Obrigado a todos e até mais. Até a próxima semana. Nos encontramos na quinta. Um grande abraço a todos. Cá estarei. Obrigado.